potência na atração de investimentos do que na promoção comercial. Nós temos uma sala de investidor. Nós poderíamos até fazer uma discussão se nós não deveríamos ter o mesmo grau, digamos assim, de relevância e com a mesma estrutura de instrumentos na sala do exportador. De fato, nós não temos. Nós temos uma sala de investidor, ela vai indo relativamente bem. Nós temos hoje lá 420 projetos em carteira, são 45 bilhões de reais de investimentos produtivos, né? Aproximadamente 60 mil empregos, se não me fala a memória. E pelo que a gente conseguiu resgatar de histórico anterior, é uma performance, vamos dizer assim, de atração de investimentos produtivos distinta do histórico anterior, né? Eu consegui buscar alguns dados comparativos sigilosos junto com os colegas lá da Receita Estadual, que faziam o monitoramento desse tipo de atividade, investimentos, etc., em governos anteriores, e a gente percebe que a gente mudou de nível, de patamar, né? Então, nós estamos, né, a meu juízo, mais bem equipados, mais bem estruturados para essa questão dos investimentos do que para aquela outra questão da promoção comercial. Eu nem sei se teríamos a capacidade de fazer diferente, tá? Quarto eixo, a questão dos instrumentos transversais. De novo, aí aparece o sistema financeiro gaúcho como algo relevante, eu diria distintivo. Pelo menos é o que nos referem às empresas, estas, especialmente as que vêm de fora e que nos apresentam as opiniões a respeito, comparativas, né, do Rio Grande do Sul com outros estados que as acolheram ou tentaram acolher. Né, colocam o fato de nós termos aqui alguma potência, né, de financiamento ou de tratamento diferenciado dos investidores via os nossos bancos de desenvolvimento, consórcio ou não com o Banrisul, isso tem feito com que a gente consiga também atuar de forma mais efetiva nos investimentos. Em algumas situações tem gerado inclusive alguma polêmica, por exemplo, no caso aí da Foton, etc., a participação do Badesul. Não estou aqui para dizer para vocês, emitir opinião a respeito da questão, eu estou aqui para relatar para vocês o que a gente colhe, o que a gente tem colhido de retorno destas empresas que decidiram por investir aqui e colocam essa questão também como uma questão importante. Aí vocês poderiam me perguntar, poxa, mas e o Fundopem? Também está lá nesse eixo, né? O Fundopem, ele tem sido muito acionado, mas ele é acionado pelas mais, diria assim, 70%, 80% das vezes acionado pelas empresas que já estão aqui no estado, que conhecem o Fundopem. Quando a gente traz uma empresa nova de fora, a gente acaba tendo que fazer um termo sob medida. Não tem jeito. E o Fundopem, que é um instrumento, entre aspas, de prateleira, e que ganhou competitividade na reforma que sofreu em 2011, 2012, ele ainda não é tão potente o suficiente para concorrer na guerra fiscal. E aí, quando se tem um projeto mais robusto de fora, a gente, via de regra, tem que fazer um termo sob medida. E o quinto eixo, infraestrutura para o desenvolvimento. Bom, aí eu destaquei aqui duas questões. A primeira questão, dentro daquilo que está na alçada, vamos dizer assim, do sistema de desenvolvimento, tem um item em especial que tem feito diferença, especialmente na questão da atração de investimentos, que é dispormos ou não de áreas industriais com infraestrutura adequada para receber essas empresas. Essa questão dos distritos industriais do Estado, com infraestrutura e cujas áreas são vendidas pelo governo do Estado com subsídio de até 90%,
quando não uma área municipal doada pelo município, né, é algo que também, eu diria, não é nem que tem feito a diferença, é necessário porque a concorrência tem isso à sua disposição. Mas é algo que certamente a gente tem que melhorar e pode melhorar ainda mais. Agora, quando a gente fala de alguns setores que têm uma dinâmica tecnológica um pouco mais avançada, aí o que a gente tem notado que faz mais diferença são os nossos parques tecnológicos. Quando a gente recebe uma empresa que tem necessidade de recursos humanos mais qualificados, de estar associada com algum grupo de competência, que vai trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de forma colaborativa com uma universidade, não é? Nós já estabelecemos um roteiro, uma programação básica para esses caras quando a gente os recebe aqui. Primeiro a gente leva para visitar ou o Tecnocinos ou o Tecnopuc, depois o Tecnopuc ou o Tecnocinos, e depois a gente recebe os caras na sala do investidor. Eles chegam lá e já estão maravilhados com o que encontraram aqui no Rio Grande do Sul. E normalmente eles chegam para visitar o Rio Grande do Sul depois de já terem visitado São Paulo, mais especialmente Campinas, dependendo do setor São José dos Campos, ou Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, ou outras localidades aí que também disputam esse tipo de investimentos, dependendo do setor. E em diversas ocasiões nós ouvimos o relato dessas pessoas dizendo: puxa vida, o ecossistema que nós encontramos aqui no Rio Grande do Sul, ele é diferenciado, né? Então, essa questão dos parques tecnológicos é um instrumento que está lá na Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, faz parte do guarda-chuva da política industrial, e eu diria, dentre aqueles que eu salientaria, assim como os demais que eu já citei, esse é um dos que tem que avançar e avançar ainda mais. Falei dos 5 eixos. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora, de forma mais sucinta ainda, a respeito do que a gente enxerga para o futuro. Nós temos feito um esforço, tem sido coordenado pelo Horn, lá do BRDE, uma participação em um conjunto de colegas, né, de dentro e de fora do governo, para pensar a nova política industrial do Estado. É algo que está em validação com o secretário Mauro, depois vai para a validação com o governador, etc. E tal. E o que a gente vem pensando nesse sentido? Então, inclusive algumas pessoas que estão aqui participaram, né, de algumas reuniões de formulação, né, de discussão junto conosco. Mas, sim, em grandes linhas, tá? Nós temos, evidentemente, oportunidade de melhoria em tudo aquilo que já está aí colocado. Agora, o entendimento maior que nós temos hoje é de que a estruturação ou o robustecimento de algumas políticas complementares à política industrial, que fariam, compondo com a política industrial, né? Uma política de desenvolvimento, vamos dizer assim, mais robusta, são essenciais. De novo, nós podemos melhorar muito a nossa política industrial, mas, a nosso juízo, se nós tivéssemos que comparar, se é que é possível, o nível que nós alcançamos de estrutura de política industrial no Estado, com o nível que nós alcançamos de estruturação de outras políticas complementares, que são absolutamente necessárias, nós estamos enxergando aí uma diferença que tem que ser... Nós precisamos de um ketchup aqui. E aí eu estou falando de política agrícola, de política de inovação, de política de infraestrutura e de energia e de política ambiental. Quando eu falo política ambiental, eu falo em, quem sabe, talvez nós mudarmos de paradigma. Uma política que, a meu juízo, hoje está no paradigma do controle,
e deveria estar no paradigma do desenvolvimento sustentável. Para além disso, dentro desses vários elementos que a gente pensa hoje de nova política industrial e complementares, eu gostaria de referir duas questões. Eu não tenho mais questões aqui, mas não quero tomar muito tempo de vocês. Então, eu anotei duas questões aqui que eu vou colocar a título de provocação. Primeiro, nós temos a percepção, a convicção, eu diria, de que é possível que o Rio Grande do Sul venha a se transformar numa referência nacional em termos de indústria, especialmente, não só em termos de indústria, mas em termos de indústria especialmente, em relação à questão da sustentabilidade. Essa é uma questão transversal a qualquer um daqueles setores estratégicos que foi pouco trabalhada e que nos parece que deverá incorporar de forma mais forte a própria política industrial. Não colocaria como complementar, não. Colocaria como concepção mesmo da nova política industrial de forma mais forte, além da inovação que a gente pensou na versão original, essa questão da sustentabilidade. O Rio Grande do Sul como uma referência nacional e internacional no fornecimento de serviços e no fornecimento de bens, né, para qualquer setor da economia que pensar a questão da sustentabilidade ou que tiver a sustentabilidade como um valor no seu pacote de valor. E a segunda questão é a questão do carvão. A questão de um ano atrás, pouco menos até, quando o carvão voltou à pauta, quando começaram a aparecer leilões de energia elétrica aceitando termoelétricas a carvão, muito embora com preços que inviabilizavam a efetiva, né, participação dos empreendimentos, o governador, o secretário Mauro, nos pediram que nós dessemos atenção redobrada para essa questão do carvão. E a partir da missão do governador à China, em novembro do ano passado, quando nós tivemos a oportunidade de reunir com a Associação das Empresas de Carvão da China e com algumas empresas que produzem tanto energia elétrica como gás natural sintético, como produtos carboquímicos, né, a partir do carvão chinês, que tem características relativamente parecidas com o nosso carvão, alto teor de cinza, etc. Então, nós nos aprofundamos um pouco mais nessa questão. Aí, vou contar uma passagem rápida para vocês. Quando o secretário Mauro me pediu, vamos nos aprofundar mais nessa questão, eu fui ao Google. Bom, vamos estudar um pouquinho esse negócio. Minha formação é engenharia mecânica, certo? Mas eu nunca tive uma dedicação muito forte para essa questão do carvão. Achei lá no Google uma publicação, Elementos para uma Política de Carboquímica para o Estado do Rio Grande do Sul. Maravilha, né? O trabalho está pronto. Fui, comprei o livro, né? Uma edição desta casa, da FEE, de 1980. 1980. Estudei o material, aprendi bastante. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção, lá no final do trabalho, é que tem uma série de recomendações. Tem umas 3 páginas de recomendações de coisas pertinentes para que se implante no Estado do Rio Grande do Sul uma política de carboquímica. A única coisa que não estava listada lá como importante para que a gente conseguisse instituir aqui no Estado o desenvolvimento da carboquímica eram os investimentos. Então estavam lá as preocupações com o marco regulatório, com a questão ambiental, com recursos humanos, com infraestrutura, etc. e tal. Investimento não aparecia. Aí eu fui investir por quê? Não fazia sentido naquela época. Porque naquela época
nós vínhamos logo depois das crises do petróleo, o governo federal tinha uma política de substituição de derivados do petróleo por alternativas, e aí fazia uma análise se vamos para frente com o pró-álcool, se vamos para frente com carboquímica, venceu o pró-álcool, e aí morreu aquele projeto. Mas o governo federal pensava em investir, naquele momento, num polo carboquímico, etc. E talvez até a condição do governo do Estado naquela época fosse outra. Mas fato é que a questão do investimento não aparecia. Aí pesquisei um pouco mais e achei uma publicação do CGE de 2012, Roadmap para a utilização do carvão brasileiro de uma forma sustentável. Estudamos esse material, de novo, lá no final aparece no final as recomendações, 3 ou 4 páginas de recomendações. E está lá, o trabalho da FER em 1980 está reproduzido no trabalho do CGE de 2012. Precisa marco regulatório, precisa uma série de questões aí em função das questões ambientais, precisa recursos humanos, precisa infraestrutura, precisa isso, precisa aquilo, precisa coisa. Sabe o que não aparece? Investimento. Parece que nós vamos conseguir botar uma indústria carboquímica no Brasil ou no Rio Grande do Sul sem investimento. Ou, pelo menos, não fez parte daquilo aí. Então, lá colocado, até 2022 nós vamos dominar tal tecnologia, até 2035 nós vamos dominar tal tecnologia, e aí, então, nós vamos desenvolver a carboquímica